minha sorte, muda-me. Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Muda-me, oh coisa deliciosa. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor quer ouvir de cada um de nós, amém? Vamos estar abrindo a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai falar mais ainda conosco. Falou no louvor, falou na palavra de abertura, falou na oferta, e Deus ainda vai falar mais, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. Essa passagem nós já conhecemos, mas Deus quer trazer mais para cada um de nós, amém? Aleluia. Amém. 1 Samuel, no Antigo Testamento, logo depois do livro de Ruth, depois de Juízes, Ruth, 1 Samuel. Aleluia. Amém, igreja? 1 Samuel, a partir do versículo 4. Capítulo 1. Diz assim, em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Louvado seja o nome do Senhor. Só até a igreja, em nome de Cristo Jesus. Agora você vai fechar a tua Bíblia e você vai se comprometer com Deus de estar lendo esse livro, 1 Samuel, capítulo 1 e o capítulo 2, ao longo da semana, porque o que Deus quer falar conosco é o novo dele em cada um de nós, amém, igreja? Então fechai a Bíblia agora em nome de Cristo Jesus. Se alguém parar para conversar com você, você diz assim: olha, eu tenho uma vitória para receber, eu tenho uma palavra de Deus para cura minha, e então eu não posso agora te dar atenção, depois que o culto acabar eu dou, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. E aqui diz a palavra de Deus: Eucana tinha 2 mulheres, meus amados, 2, lá por causa da cultura deles, amém? Amém. Hoje os homens não estão aguentando com uma, imagine 2. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. É melhor só ter uma. Louvado seja. Não pode ser burro, né? Já viu o homem burro? É assim, ele tem 5, 6 e um monte de pensão para pagar o resto da vida. Por quê? Porque não conhece a Deus. E o homem, quando não conhece a Deus, ele vai o quê? Tendo filho sobre toda a face da terra, e vai passar a vida inteira trabalhando para pagar pensão. Mas Deus deu sabedoria ao homem de Deus, amém? Amém. Olha que tremendo. E aqui diz a palavra de Deus que ali Ana subia, e todos os anos essa família subia, meus amados. Subia para oferecer adoração, oferecer sacrifício a Deus. E todas as vezes Ana penava na mão de Penina. E o que Deus quer falar conosco nessa noite? Oh, aleluia! A madre de Ana estava fechada, ou seja, o útero de Ana não podia dar filho. Ana nunca tinha tido um filho, mas o que ela aturava da outra era irritação uma atrás da outra. Oh, meu Deus do céu! Talvez você esteja dizendo assim: o que eu tenho a ver com Ana? É o que nós precisamos aprender com Ana. É que importa
nessa noite. E sabe o que nós precisamos? Aprender com Ana, que não importa o que façam, eu estarei na casa do Senhor. Aleluia! O meu lugar é na casa do Senhor. O meu lugar é chorar aos pés do Senhor. O meu lugar é entregar os meus problemas para o Senhor. Aleluia! E foi isso que me chamou a atenção, porque aquela mulher perturbava a Ana dia após dia dentro de casa também. Eu creio que ela devia dar uma de pose, né? Eu é que posso, eu é que tenho mais filho, você nunca deu filho para Eucana. E aí ela era toda poderosa dentro da cultura deles lá. E quando subiu para oferecer os sacrifícios, aí a palavra de Deus nos chama uma coisa maravilhosa aqui: a postura de Eucana. Eucana olhava para Ana e ele amava a Ana, embora ela tivesse a madre fechada. E essa madre pode significar muitas coisas na vida de uma mulher, e na relação com o homem, ou na vida, aleluia, de um jovem. E aí você fala melhor e se esclarece, porque eu não estou entendendo ainda. Meus amados, Eucana não olhou para a dificuldade da mulher, mas colocou o amor dele acima da dificuldade. E quantas vezes nós às vezes deixamos de amar o próximo, porque colocamos aquela dificuldade como grande barreira que nos afasta daquela pessoa. Aleluia. Deixamos de olhar para as qualidades, e aí olhamos aquela dificuldade. Se Eucana olhasse para aquela madre, mesmo amando, mas o amor dele não era carnal. O amor de Eucana era espiritual. Somente o amor espiritual é que pode vencer as grandes guerras que são travadas no casamento. As grandes guerras no relacionamento, aleluia, entre um pai e um filho, entre uma mãe e uma filha. Porque é muita batalha para nos afastar das pessoas que a gente ama. E isso me chama a atenção, porque embora ela soubesse que subiria, porque a palavra diz que eles moravam numa região montanhosa, e ainda depois da região montanhosa, eles tinham que subir mais ainda, para adorar a Deus. Ela podia pôr no coração dela: não, eu não vou, é muitos anos sofrendo na mão, é Penina me perseguindo. Diz a palavra aqui: Eucana dava para Ana a porção dobrada. Meus amados, às vezes o Senhor está nos dando a porção dobrada numa área na nossa vida, e nós deixamos de participar dessa porção dobrada porque nós queremos exigir de Deus ali naquela hora que Ele resolve os nossos problemas, e é no tempo de Deus. Mas Deus fala mais ainda nessa palavra. Ele diz aqui, olha que tremendo: então Eucana dizia para a mulher: poxa, por que choras e por que não come? A palavra diz que ela não comia o que ele dava para ela, porque o coração de Ana estava em sofrimento. E nós temos que tomar cuidado com a saúde espiritual nossa, porque quando nós deixarmos de comer a palavra de Deus, vai ser muito, muito mais difícil de se levantar, de se erguer. E as pessoas têm perecido por falta de conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: por que não come? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E a palavra é tão tremenda, que a Ana, ela se afasta um pouco, e ela ora, e ela chega a tremer com os lábios. E ali o sacerdote Eli, encostado numa coluna, contemplou aquela mulher chorando, mas ele não entendia, porque era um som, mas não havia som nos lábios dela, e parecia que ela estava mais era bêbada do que chorando. E ele, como sacerdote, ele chegou perto dela e falou: que há contigo, mulher? E aí ela falou: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque vinho eu não tomei. E ali ela expôs o problema para Eli. Ela expôs. E olha a grande vitória dessa mulher. Olha a grande vitória que essa mulher teve.
o que faz a Ana se levantar? Existem momentos na nossa vida, meus amados. Existem momentos na nossa vida em que quando a gente peleja, e a gente não vê solução, e a resposta de Deus dada, sabe o que Deus quer fazer? Ele quer nos levar a um voto. Verdade. É voto! Aleluia! É voto! E Ana fez esse voto. E ele falou que não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tem falado até agora. Sabe o que a palavra de Deus diz? Olha quantos anos essa mulher subiu e adorou a Deus, chorando, porque a mata estava fechada. Mas em nenhum desses anos relata que ela falou e abriu o coração para o sacerdote. Meus amados, nós temos aqui um trabalho que é a clínica pastoral. Toda sexta-feira de 10 da manhã, quando o pastor Joelis marcar com os homens. Se você trabalha no pódio na sexta, ele vai marcar com você domingo. Toma posse da clínica pastoral. Olha a vitória dela. Ela compartilhou, aleluia, com o sacerdote Eli. E aí, então ele respondeu, Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no caminho. E sabe o que ela fez? Comeu, e o seu semblante já não era triste. O que muitas vezes na nossa casa nos traz tristeza? Sabe o que Deus quer dizer? Acaba com essa tristeza, faz um voto comigo. Porque Ana fez esse voto. E diz que eles se levantaram de madrugada para partir em direção à casa deles. Aleluia! E ali Eucana coabitou com Ana. Agora pensa, meus amados, quantos anos aquela mulher esperou para ter a madre abençoada? Quantas vezes ela subiu ao templo e ela não relatou para o sacerdote? Nós aprendemos o quê? Muitos não têm valorizado o sacerdote, não têm procurado, não têm confiado. Estamos em tempos difíceis, tempo de guerra. Abra teu coração para o teu pastor. Quando o teu pastor Joelis falar com você, não esconda não. Porque ali ela recebeu a bênção. Ele falou: vai-te, que Deus conceda a petição que lhe fizeste. Ligou na terra. A Ana estava sozinha em oração. A Ana chorava sozinha. Glória a Deus. Chorava sozinha. E essa palavra que ela orou ao Senhor, chorou abundantemente. No versículo 11 diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, ele deres um filho varão. Ainda pediu um homem. Olha que tremendo. Aí escolheu o sexo. Nosso Deus é assim, amado. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. Peraí! Olha que lição de vida essa mulher traz para nós. Tudo que ela queria na vida, era um filho no colo. Aleluia! Sabe o que representa um voto como esse? Ela tinha esperança, ela tinha certeza que quando ela fizesse o voto, ela daria o filho. Mas sabe o que Deus teria feito? No útero dela, a cura! A cura! E é isso que nós temos que tomar posse. Qual é o problema que não tem te dado vitória? Faz um voto com Deus! Aleluia! E cumpre esse voto. Que diz a palavra de Deus que nasceu Samuel, que significa do Senhor obedi. E aí a gente vai aprendendo mais com essa mulher. Olha que Ana faz. Diz que o marido ainda o marido convida ela para subir com a criança. E ela diz assim: não, espero desmamar a criança. E ali ela deu de mamar para a criança. E havendo desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor. Ela cumpriu o voto. Ela disse: Senhor, é teu. E no cântico de Ana, ela ainda fala assim: o Senhor
a madre dela ficaria definitivamente curada. Ela fez um voto, eu dou. Sabe o que nós aprendemos também com a Ana? Aleluia, por meio do Espírito Santo nos guiando essa palavra, guiando o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Ela verdadeiramente era uma adoradora de Deus. Ela não idolatrou o ferido. Ela podia voltar atrás e dizer, não, meu Deus é misericordioso, meu Deus é tão maravilhoso, Ele entende, Ele me entende. Ela podia quebrar o voto, mas ela não era idólatra. Ela tinha esperança, ela tinha certeza que se ela cumprisse o voto, Deus faria muito mais na vida dela. Aleluia. Não é fácil não, meus amados, abrir mão daquilo que você sonhou a vida inteira. O que você tem sonhado diante de Deus? Muitos sonham tanto espiritual quanto material. Muitos sonham tanto espiritual quanto material, aleluia. Mas porque muitas vezes não vê nenhum nem outro acontecer? Porque quando faz voto não cumpre ao Senhor. Aleluia. Sabe por que ela cumpriu? Porque a madre dela seria aberta. E muitas vezes nós deixamos de cumprir o voto, porque nós vamos na mentira e no engano do inimigo, dizendo, Deus é misericordioso, Ele vai dar um jeitinho, Deus compreende a minha situação. Não abandona o pecado não. Não abandona o pecado não, para você ver o que vai acontecer. Deus te chamou para ser especial. Deus te chamou para reinar nesta terra. E foi o que aconteceu com a Ana. Aleluia. Ela triunfou. Ela foi tremendamente abençoada. Abençoada porque diz a palavra em 1 Samuel. Aleluia. Aqui no capítulo 2 diz assim. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. E abençoou, pois, o Senhor. Sabe quantos filhos ela teve? 3 filhos homens, mas 2 filhas mulheres. Glória a Deus. E naquele tempo Jesus não tinha descido.